Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Reforço contratado pelo Vasco para a temporada de 2023 confirma início da equipe para o Brasileirão Forte. Isso mesmo, o lateral Lucas Piton, que foi um dos contratados do Vasco entre os 13 jogadores que chegaram, admitiu ainda que busca sua adaptação no Gigante da Colina, mesmo já tendo bons números e até bem próximo de superar os mesmos dados em que ele conseguiu vestindo a camisa do Corinthians por mais de uma temporada no ano passado. O jogador conseguiu agradar os torcedores vascaínos e logo tomou a titularidade da lateral esquerda, sendo titular em grande parte dos jogos do ano até aqui. O lateral, que vive ainda momentos de preparação antes do início do Campeonato Brasileiro, comentou um pouco como vê o Vasco chegando para a competição mais importante da equipe e também a única que o clube terá em seu calendário durante 2023. Abre aspas, acredito que nós estamos fazendo um trabalho para ganhar e fazer ótimos jogos. Sobre mim, o balanço é bom. Consegui fazer também 3 assistências e um gol durante os jogos que joguei neste início de temporada. Vou estar sempre querendo ajudar a minha equipe, fecha aspas, disse o jogador ainda em uma entrevista à Vasco TV. Ele também comentou um pouco como vê e acredita na evolução do time durante o decorrer do Campeonato Brasileiro, onde a equipe terá 38 rodadas para garantir uma boa posição na tabela. Abre aspas, o Vasco conseguirá chegar forte para o Brasileirão, para fazer um campeonato à altura da equipe. Vamos trabalhar bastante e também treinar muito, fecha aspas. Ainda afirmou o lateral Piton, que mesmo novo já tem uma certa experiência em algumas temporadas que esteve atuando como titular na lateral esquerda do Corinthians, principalmente no ano passado, onde ele conseguiu fazer mais de 50 jogos atuando pela equipe paulista, onde conseguiu também atrair o destaque e chamar a atenção do Vasco, que pagou uma bagatela de cerca de 16 milhões de reais para contar com um jogador que vem sendo titular e correspondendo até aqui. O jogador também tratou de ressaltar todo o período que o Vasco vai ter desta pausa até o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Abre aspas, acredito que esse período de treinos vai ser bastante importante para a gente conhecer mais o trabalho também do técnico Barbieri, para a gente conseguir entrosar mais com todos os novos jogadores que chegaram há pouquíssimo tempo, fecha aspas, disse o jogador ainda que estará em campo nos amistosos que o Vasco vai disputar, o primeiro contra o Atlético e depois contra o Tupi na próxima segunda, que farão parte da preparação do Vasco para o início do Campeonato Brasileiro. 777 Partners coloca jogador ex-Flamengo na mira para a janela de transferências. O Vasco vem fazendo nos últimos dias, antes do fechamento da janela, algumas buscas rápidas no mercado da bola, trazendo também o grande objetivo de conseguir agregar algumas peças à sua equipe. Já foi confirmado que a equipe vascaína não conseguirá desembolsar altos valores para estar contratando jogadores neste primeiro momento e ficará ao aguardo da segunda janela, que acontecerá no meio do ano. Antes do fechamento, o Vasco vem consultando algumas opções no mercado e viu também no atacante Gabriel Barros, destaque do Ituano, uma boa oportunidade de mercado. A 777 Partners, então, investidora principal do Vasco, viu no jogador um grande futuro e também horizontes além de São Januário e, quem sabe, um caminho para a Europa. O jogador, que pertence à equipe do Ituano, fez uma boa temporada ainda no ano passado, quando a equipe disputou diretamente a vaga para a primeira divisão de 2023. De acordo com a reportagem do Jogada 10, o Vasco realizou apenas uma consulta envolvendo o jogador e não realizou nenhuma proposta de maneira oficial. Ainda em 2022, ele esteve jogando em 35 partidas pelo Ituano
marcando 6 gols e dando 2 assistências. Em 2023 ele tem 15 jogos já atuando, 1 gol marcado e também uma assistência. O jogador esteve presente recentemente nas categorias de base do Flamengo, ainda em 2020 e 2021, quando fez alguns jogos e chegou a ingressar na equipe profissional por pouquíssimas partidas. O jogador canhoto atua pela ponta esquerda, mas também consegue fazer a posição de meia ofensiva e criação de jogadas no centro do campo. Equipes como Botafogo e Cruzeiro chegaram também a fazer sondagens mais concretas pelo jogador, que está avaliado em cerca de 2,5 milhões de reais, é pelo menos o valor que o Ituano quer para liberar o atleta. No momento, o que se sabe é que o camisa 10 que o Vasco quer contratar ficará para a janela de meio do ano, que será aberta apenas em 3 de julho, ou seja, até lá, nesses poucos mais de 3 meses, o Vasco terá este período sem um jogador de característica de camisa 10 em seu elenco. A janela para contratações vindas do exterior se encerra no dia 4, e assim o Cruz Maltino, também com seu orçamento praticamente já composto, esperará para a segunda janela. Vasco pega torcedores de surpresa e contrata jogador badalado pela mídia da Espanha. É isso aí, o Vasco, que se mantém atento ao mercado da bola, chegou a um acordo ainda na última terça-feira com um jogador para o seu ataque. O nome do atleta inclusive pegou a torcida de surpresa, pois não esperava. O atacante Juan Seco do Santos deve ser o mais novo reforço do Vasco para a posição de centroavante. Atualmente, o Gigante da Colina tem apenas o atacante Pedro Raul, que vem sendo o titular. O Juan Seco é um jovem jogador de 21 anos e que deve chegar ao Vasco para realizar a sombra para Pedro Raul. Ele vai chegar por empréstimo com uma opção de compra fixada em cerca de 7 milhões de reais, caso o Vasco queira, ao término desta data, contratar o jogador em forma definitiva. O atleta teve poucas oportunidades no comando de ataque do Peixe ainda na temporada passada. Em 2022, ele esteve atuando pela Copinha e foi eleito pelo jornal AS da Espanha como o melhor atacante da competição no ano de 2022. O atacante teve durante 2022 30 jogos pela equipe profissional do Santos, com 4 gols e 1 assistência. Em 2023 ele atuou por 7 partidas, foi 1 gol marcado e nenhuma assistência anotada até o momento. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.